Se você chega ao fim do dia exausto ou exausta, mas aí deita na cama e o corpo não relaxa, até sua mente, os pensamentos continuam a 200 por hora. Mesmo quando tudo já deveria estar em silêncio. Ou se você vive com aquela sensação de estar sempre um pouco atrasado, mesmo quando não existe nenhum perigo real acontecendo, a primeira coisa que você deve saber é que isso não é uma fraqueza emocional e, na maioria das vezes, não é nem mesmo ansiedade propriamente dita. Isso é o seu corpo vivendo em estado constante de alerta. Talvez você se reconheça, inclusive, num desses sinais. Por exemplo, respiração ofegante, curta, sem nem mesmo perceber. A sua mandíbula aqui, ou os ombros, a testa franzida, os ombros tensos, ou a dificuldade de desligar do trabalho depois que você já saiu. Irritação com coisas pequenas, isso refletindo em relacionamentos, filhos, ou parceiros, ou amigos. Qualquer coisa pequena te deixa irritado. Ou então, uma mente pulando de pensamento em pensamento sem focar muito, ou como se deveria, numa coisa só. Dificuldade de sentir prazer em momentos que são bons, mas você não está lá com presença de real no momento. Muita gente tenta resolver isso se forçando a relaxar, né? Não, deixa eu pensar positivo, ou tentando controlar os pensamentos. Mas nada acaba mudando de forma efetiva. Existe uma explicação neurocientífica simples para isso. Porque o problema ele não começa na nossa mente, ele começa no nosso sistema nervoso, mas sem complicar muito. Quando o corpo ele não se sente seguro, ele ativa automaticamente isso que a gente chama de modo sobrevivência. A ação na nossa amígdala, ela aumenta o sistema de vigilância, o corpo libera hormônios de alerta e o teu cérebro começa a naturalmente escanear tudo como uma possível ameaça. Mesmo quando objetivamente a vida ela está segura, principalmente naquele momento. Enquanto esse estado físico ele não é regulado, a nossa mente ela não desacelera. O foco ele não vai se sustentar por muito tempo e naturalmente um cansaço emocional que se acumula, ok? Então vamos entender aqui que o seu corpo, principalmente quando ele reage assim, ele não está indo contra você. O seu corpo está tentando te proteger, só que sem desligar, certo? Tudo isso que eu estou explicando aqui, eu aprofundo muito mais com calma, com estrutura, com material para acompanhar lá na plataforma Neuromelhoria. Lá esse conhecimento ele é organizado em módulos, tem aulas, tem protocolos práticos, tudo isso para ajudar você a alinhar, regular o corpo, organizar a mente, construir estabilidade emocional no dia a dia. Aqui no YouTube eu trago a consciência, a clareza, e na plataforma a gente constrói de forma prática, passo a passo. Tá legal? Te espero lá na plataforma para aprofundar ainda mais. Trazendo um pouco da psicologia judaica, que a gente sempre traz, é uma das duas bases que a gente tem, né, no Neuromelhoria, que é a neurociência e a psicologia judaica, racídica, profunda. No judaísmo existe um conceito que a gente chama de Menuchat Anefesh, que é o descanso da alma. A alma é o seu eu mais profundo, o eu mais interior. Não é a ausência de problemas, mas é quando o ritmo interno de uma pessoa ela volta a centralizar, ela volta para o lugar. Um grande rabino, falecido rabino-chefe da Grã-Bretanha, o rabino Jonathan Sachs, ele explicava que quando o nosso eu interno, ou seja, essa nossa alma, ela perde o ritmo, a pessoa vive reagindo, certo? Passivo, reativa e não proativa, escolhendo. Né? E é isso exatamente o que acontece quando o nosso sistema nervoso vive em alerta constante. Olha que legal, quando a gente consegue combinar a psicologia milenar, a filosofia judaica, junto agora entendendo o como que a ciência traz. A alma, ela pede pausa. E o corpo, ele grita por isso. E a nossa mente começa a acelerar. Por isso, tentar resolver esse estado só com força mental ou força de vontade é que nem tentar desligar um alarme puxando o fio errado, entendeu? Então, regulação emocional, ela não começa perguntando, o que será que eu deveria pensar? Ela começa perguntando, peraí, meu corpo, ele se sente seguro agora? Quando o corpo começa a relaxar, a mente, ela acompanha. Ou seja, clareza emocional não é só eliminar as minhas emoções difíceis, mas sim criar
um estado interno estável, onde elas possam passar, mas sem te dominar, tá? E eu vou finalizar nosso vídeo com uma direção prática, é claro, mas se você quer aprofundar, tem na plataforma. Ao longo dessa semana eu vou te mostrar como fazer um pouco mais isso na prática, essa objetividade dessa semana que a gente está falando sobre a ansiedade, como controlar essa questão que não é só a ansiedade, mas o equilíbrio interno, que com ferramentas simples, baseadas em neurociência, em sabedoria espiritual aplicada, a gente consegue nos mexer do lugar onde estamos travados. Exercícios de respiração, como por exemplo, respirar em 4 segundos, segurar 2 e soltar em forma de canudinho do diafragma 4 segundos, repetido 3, 4 vezes, pode já abaixar a ação da amígdala. Micropausas conscientes. O que são micropausas conscientes? Eu colocar inclusive alarme se for necessário, técnica Pomodoro de uma certa forma, de trabalhar 40 minutos e quando eu parar 5 a 10 minutos, mas parar de uma maneira consciente, colocar diferentes coisas para fazer na minha agenda, por exemplo, não se dispersar completamente do que eu estou fazendo, mas fazer alguns tipos de exercício que a gente ensina de como criar liberação mental, como descomprimir a mente durante esses 10 minutos de intervalo, assim como agendar horários específicos de 10, 15 minutos, talvez 2 a 3 vezes durante a sua jornada do dia, para ir na mídia social, ou ver alguma coisa que está te perturbando, alguma coisa do lado pessoal, ou ver o e-mail, se você tá numa situação pessoal e precisa ver um e-mail profissional, para ali 5, 10 minutos só para isso, jogando sinais específicos para a mente, para o seu mapa mental, e acalmar a amígdala e tomar melhores decisões. Ter também exercícios de reconexão com identidade, os 3 passos que a gente trabalha na neuromelhoria, de autoobservação, autoconhecimento e autogestão. Ou seja, a gente não está falando de nada místico, nada superficial, só o que realmente funciona. Se esse tema toca você e você sente que precisa ir mais fundo, tem 3 caminhos possíveis. Você pode entrar gratuitamente no grupo exclusivo do Neuromelhoria no WhatsApp. Lá eu compartilho conteúdos semanais, desafios que você pode escolher participar, avisos importantes. Você pode acessar a plataforma Neuromelhoria, tá? Com módulos, aulas, protocolos práticos para trabalhar regulação emocional, clareza, propósito e produtividade. E para quem sente que precisa de algo mais personalizado, você entra no grupo do WhatsApp e me contacta no particular, porque eu também realizo mentorias individuais online. Todos os links estão na descrição do vídeo, na minha página do YouTube, também na minha página do Instagram, @charlesfisbem. Escolhe o caminho que faz sentido para você agora. Se o seu corpo não consegue desligar, talvez ele não esteja quebrado, talvez ele só esteja pedindo segurança, ritmo interno e um pouco mais de presença. Fica comigo essa semana, a gente vai construir isso juntos.